na contramão. O maior aquecimento que ocorreu nesses últimos 100 anos foi entre 1925 e 1946. No término da Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera menos de 6% do carbono que lança hoje. Como é que eu vou explicar, por exemplo, no Ártico, um aumento de mais de 4 graus naquele período de 1925 a 1946, quando a atividade humana, no sentido de emissão, geração de energia e emissão era baixa. E depois da guerra, em que houve uma intensificação na industrialização, né? Na indústria, e que praticamente aí começou uma globalização em função dos aliados terem tomado as indústrias dos alemães, dos japoneses e dos italianos, começaram a produzir mais, precisou mais energia elétrica, emitiram mais carbono e, no entanto, a temperatura de 1947, de 1947 até 76, baixou. Então você vê que o CO2 não tem nada a ver com a temperatura, mas ele pode criar uma equaçãozinha simples e dizer, olha, se aumentar tanto o CO2, a temperatura vai ser essa. Mas não tem nada de físico nisso e não vai absolutamente corresponder à realidade. O senhor parece que não considera o CO2 um vilão, né? O senhor acha que ele é mais mocinho, né, pelo jeito? Certamente. Você falou bem, Mitre. O CO2 é o gás da vida. Ele não é um gás tóxico. Mas os meninos aprendem o contrário na escola, professor. De um lado, sim. É até conflitante para o garoto. Porque ele aprende que planta faz fotossíntese com CO2. Ele aprende que nós e os animais não somos autossuficientes em matéria de alimentação. Quem produz o alimento que a gente consome são as plantas, não é? Como é que a planta faz isso? Ela retira esse vilão que é o CO2 do ar, em presença de luz e água, produz amidos, açúcares e fibras dos quais nós nos alimentamos. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor é. Já em inúmeros ensaios, mais de centenas de ensaios agronômicos mostram que quando você dobra a concentração de CO2, a produtividade das plantas, particularmente cereais, as chamadas plantas C3, elas aumentam de 30% a 50% a produtividade. E o CO2 não controla a temperatura global. Então, para que reduzir o CO2? Ao contrário, não confundir CO2 com poluição. CO2 não é poluente como que é a EPA americana, né, a Agência de Proteção Ambiental americana, que quer transformar o CO2 num gás poluente. CO2 não é poluente, CO2 é parte da nossa vida. Professor, mas aí nós não caímos num paradoxo, assim, somos a favor da poluição? Não, mas aí tem que distinguir, Panuso, porque, por exemplo, quando você queima combustível fóssil, vamos dizer assim, o diesel, tá? A comunidade europeia, ela exige que o diesel vendido lá tenha 10 miligramas de enxofre por cada quilo de diesel. Você pega aqui em São Paulo, faça a pesquisa, você vai ver que os nossos postos de combustível vendem combustível com 500 a 2.000 miligramas. 200 vezes mais do que é permitido pela comunidade europeia. Agora, esse enxofre sai queimado na forma de dióxido de enxofre, combina com a umidade atmosférica, forma gotículas de ácido sulfúrico e o cidadão urbano, aqui em São Paulo, aí ele respira o quê? Ácido sulfúrico. Então, não vou dizer que os combustíveis fósseis não tenham problemas, eles têm problemas. Temos tecnologia para isso? Temos, custa mais caro. Vai ter que refinar várias vezes, ter refinarias modernas que nós não temos para reduzir a concentração desses outros constituintes como o enxofre. Mas o CO2 em si, ele é benéfico para a humanidade. Professor, esse quadro revela que há uma permanente manipulação de informações, de dados sobre isso, e evidentemente existe um propósito. Quer dizer, ninguém faz nenhum tipo de atividade tão global para nada. Por que os países ricos hoje
aplicam tanto dinheiro nessa impostura, se é verdade o que o senhor está dizendo? Bom, Teles, a vantagem de ser velho, como eu disse, é que a gente já viu certas coisas acontecerem na vida. Nós temos um outro exemplo que ocorreu na década de 70 e 80, que foi a eliminação dos CFCs, dos compostos de clorofluorcarbono, que são gases utilizados em refrigeração, geladeira, ar-condicionado, porque os CFCs estariam destruindo a camada de ozônio. Também houve, a receita foi exatamente igual ao aquecimento global. Criou-se o painel de tendência de ozônio, reuniram-se alguns cientistas do mundo para dar aquele ar, né, de que os resultados são científicos, comprovadamente científicos. Criou-se o protocolo de Montreal, em 1987. Hoje temos o protocolo de Kyoto, que vai estar em discussão agora a partir de amanhã. Criou-se lá em Cancún. Em Cancún é o protocolo de Kyoto que volta à discussão. Mas em Montreal, criou-se o protocolo de Montreal em 1987, que obrigava os países a eliminarem os CFCs. O gás da geladeira. O gás da geladeira. Qual era a culpa dos CFCs? Eles não pagavam mais royalties, direito de propriedade. Eram gases de domínio público. Mas, professor, mas... Bom, com isso, deixa eu só terminar, Panils. Com isso, o que fizeram? Obrigaram os países a assinar o protocolo de Montreal. Na época, eu era Fernando Collor, que era o presidente, eu tinha acesso a Fernando Collor, enviei um fax para ele de 5 páginas explicando por que o Brasil não devia entrar nisso. O Brasil precisa de refrigeração a baixo custo. O Brasil acabou assinando. 2 anos depois encontramos com o nosso representante e, pressionado, ele confessou que foi uma exigência do FMI que o Brasil assinasse o protocolo de Montreal para poder renovar a dívida externa. Qual a preocupação ambiental aí, Teles? Totalmente econômica. Quem saiu ganhando com isso? 5 indústrias que detinham a patente. Mas tinha um discurso ambientalista por detrás, como tem agora. Como tem agora. Mas o objetivo não é ambientalista. O objetivo, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: já vimos isso na história antes, como se diz na gíria. Já vi esse filme antes. Quem saiu beneficiado? Os países ricos. Mas, professor, os CFCs não destruíam a camada de ozônio? De jeito nenhum, Panuso. Na realidade... Mas agora, eu não entendo nada disso, eu sou leigo, mas assim, a gente lê todos os dias nos jornais que houve uma recuperação da camada de ozônio. Não houve. A camada de ozônio continua decrescendo, porque para a formação de ozônio você precisa de raios ultravioletas que vêm do Sol. E quando o Sol está ativo, como estava muito no início da década de 60, ele produz mais ultravioleta e a camada de ozônio fica mais espessa. A partir de lá, o Sol começou a entrar em declínio. Está chegando agora no mínimo, como eu disse, de 100 anos, e produzindo menos ultravioleta, e a camada de ozônio continua diminuindo, e os CFCs foram eliminados. Quem foi que ganhou com isso? Basta dizer, a DuPont, que tem sede no Canadá, mas produz aqui no Brasil, faturava no mundo 2,5 bilhões de dólares com os CFCs. Com os substitutos passou a faturar 30 bilhões de dólares. Quer dizer, nós pagávamos $1,70 pelo CFC e estamos pagando 35 dólares pelo substituto. Professor, o senhor acha então que é uma grande conspiração internacional com interesse econômico, tendo por trás um discurso ambientalista? Porque, por exemplo, o Al Gore corre o mundo aplaudido em todo lugar, recebeu o prêmio Nobel. Tudo isso é falso? Ele está a serviço desses países industrializados. Porque, veja bem, Mitri, vamos partir do princípio que todo o petróleo que nós temos está representado agora pelo que nós sabemos em termos de reserva. Então você tem uma quantidade fixa de petróleo. Nós temos, da ordem de 10 países do mundo, em que a população tem um padrão de vida bom. Os outros 180 estão ruins. Estão péssimas condições, subhumanas. Tem mais de 2 bilhões de pessoas, Teles, que não é que estão passando fome, não. É que não tem o que comer mesmo.
problema de saneamento básico, enfim, uma série de coisas. Bom, se só tem esse petróleo, se permitir que esses países se desenvolvam e tragam a sua população a um nível, a um índice de desenvolvimento humano, um IDH, que seja razoável, não vou dizer nem o padrão americano. O padrão americano seria um desastre. Eles consomem 35% de tudo que é produzido no mundo. Trazendo essa população desses 180, veja bem, se você fizer as contas, nós estamos hoje com quase 7 bilhões de pessoas. Da ordem de 700 bilhões, 7 bilhões, da ordem de 700 milhões estão bem. Os outros, quase 6 bilhões, estão mal. Isso quer dizer que não tem petróleo para todo mundo desenvolver. Não tem petróleo para todo mundo. Então, os países industrializados estão preocupados com esse fato de que se os países subdesenvolvidos começarem a se desenvolver, vão competir pelo mesmo bolo, pela mesma... Pois é, mas lá em Cancún, a partir de amanhã, esses países, esses que precisam desenvolver, estarão lá. E estarão repetindo essa mesma teoria dos ricos. O problema é que eles entram naquela jogada seguinte, tá bom, você mora aí numa ilha, então nós vamos te dar tantos milhões de dólares, e eles se sentem satisfeitos com isso. Esse que é o problema. Não existe preocupação ambiental. Você pode ver, a partir de amanhã, que toda a preocupação é saber quanto é que eu levo nessa. Eu resumiria esse negócio de aquecimento global, essa farsa de aquecimento global, com uma frase só: segurança energética dos países industrializados. O que é Japão? O que é Inglaterra? Alemanha? São todos países que não têm recursos naturais, não têm recursos energéticos. Se a Rússia resolver fechar a torneira do gás que vai para a Alemanha, desmorona, tá? Agora, professor, não há uma estrutura de inteligência no mundo localizada nas grandes universidades que são capazes de se juntar a essa campanha para denunciar que tudo isso sobre aquecimento é uma impostura? Por que isso não acontece? Está acontecendo, Teles, mas é muito lento, porque a propaganda a favor do aquecimento global, ela, na realidade, ela é muito maior. Mas, ela por exemplo, paga para desenvolver a tese de que o aquecimento é nocivo. Você pega, por exemplo, o caso da Inglaterra, né? Margaret Thatcher chegou e disse simplesmente isso. Está aqui tantos milhões de libras esterlinas, eu quero que vocês me provem que o CO2 aumenta a temperatura do globo. Pronto. Aí então os cientistas que normalmente não têm dinheiro, têm ali uma oferta de dinheiro para provar algo que é impossível de ser provado. Agora, tem uma reação mesmo em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre os republicanos, está emergindo uma posição contra essa teoria do aquecimento global. O Obama vai ter sérios problemas. Exatamente, agora. O Obama vai enfrentar esse problema lá no parlamento. Exatamente. Mas já tem um movimento já com mais de 30 mil assinaturas, né, de cientistas renomados mostrando a farsa desse aquecimento e mostrando que os interesses por detrás são econômicos, não tem nada a ver com o ambiente e muito menos em, por exemplo, eliminar ou pelo menos minimizar a miséria humana, a desigualdade social que existe no mundo.